Muito bem, meus irmãos, recebemos cada um de vocês aqui nesse comecinho de tarde, com a graça e a paz de Cristo. Louvamos a Deus pela manhã desse dia, que já se findou, o alimento que à mesa estamos recebendo, muitos de nós, com ação de graças. Nós louvamos a Deus por nossa tão grande salvação através de Cristo e pela genuína fé que Ele coloca no coração através do seu Espírito. Nós vamos dar início à nossa orientação para a devocional familiar, o culto doméstico, que temos trabalhado, lutado para que seja restabelecido nos lares cristãos. Esperamos, com a graça do Senhor, que de fato as famílias elas voltem a estar à mesa, compartilhando o alimento, deixando de lado outras coisas que foram ao longo do tempo sendo colocadas no lugar da interação da família à mesa, porque esse é um momento solene de recebermos o sustento da nossa vida física, mas também é um momento de espiritualidade da família cristã. É um momento apropriado e historicamente foi usado para que buscássemos com a nossa família ao nosso Deus, promovêssemos o culto doméstico. Então nós vamos então orar ao Senhor e aí a gente volta aqui, fazer uma rápida menção. Aqui a pergunta de número 10, como criou Deus, aliás a 9, né, de ontem e anteontem. Qual é a obra da criação? Ontem a gente teve assim um momento um pouco diferente, porque a gente precisou trazermos aqui, né, para a mesa, digamos assim, assuntos que ajudaram a construir, pavimentar o caminho desastroso que chegamos, a sociedade chegou, as famílias chegaram, os jovens de hoje, né, até mesmo pessoas da minha geração e ainda alguns da geração anterior. Nós precisamos recobrar isso, meus irmãos, é uma necessidade vital para nós, uma fé que esteja solidificada na Escritura. E aí, se der tempo, a gente já entra aqui na pergunta 10, como criou Deus o homem, tá bom? Mas vamos lá, vamos orar e aí a gente volta aqui para o credo, para o breve catecismo de Westminster. Nós vamos, nesse momento, buscar o Senhor através de oração. Senhor, nós te rendemos graças, te louvamos por esses momentos preciosos em tua presença. Queremos render graças ao nome do Senhor pela manhã desse dia, já findada esta manhã, e já iniciada a tarde, agora à mesa com a família, alguns de nós, outros não, como eu aqui, suplicamos tua graça e a tua misericórdia, que o Senhor venha derramar sobre nós as tuas bênçãos no decorrer desse dia, sobre a vida de todo o teu povo espalhado pela face da terra, que certamente é atendido, assistido nesse momento, ó Deus, pelos teus cuidados. Nós sabemos que esses teus cuidados, a graça comum se estendeu, está se estendendo sobre a obra da criação no geral. Pedimos pelos mais necessitados, que são menos favorecidos do que nós. Clamamos tua misericórdia sobre nossa nação nesses dias de ebulição. Te pedimos, ó Deus querido, que o Senhor nos ajude para que ainda por meio aqui, através deste meio aqui, nós possamos anunciar a verdade, o Evangelho de Cristo aos eleitos do Senhor. Nós por tudo rendemos graças ao teu nome e pedimos a direção do teu Santo Espírito na nossa vida, no nome de Cristo é que oramos. Amém. Meus irmãos, ontem a gente relembrou aqui algumas coisas, tinha até uma matéria de 2001 muito interessante da Folha de São Paulo, que eu não li ontem para vocês, ainda sobre Charles Darwin, mas a gente pode fazer isso em um outro momento, tá bom? Mas eu quero trazer hoje aqui, além dos textos bíblicos de ontem, 2 outros textos assim muito importantes para nós, tá?
A pergunta 9, que a gente tem trabalhado ela aqui, traz a seguinte indagação: qual é a obra da criação? Qual é a obra da criação? A obra da criação é aquela pela qual Deus fez todas as coisas do nada, no espaço de 6 dias, e tudo muito bem. Bom, até menos de 200 anos atrás, meus irmãos, só existia a posição, praticamente só existia mesmo, de maneira séria, na vida da igreja, a posição do criacionismo apresentado do modo mais tradicional da doutrina, o possível, tá bom? Concordados pelos credos, pelas confissões, concordado pelos catecismos históricos da igreja. E só então, no século XIX, especialmente por causa do naturalismo de Darwin, é que as coisas começaram a ser questionadas. Entrou ali muita ferramenta do racionalismo, entrou ali muita ferramenta do cientificismo, entraram ali algumas coisas bastante desastrosas para a sociedade. O naturalismo de Darwin estava sendo cooperado pelo socialismo de Marx, que estavam sendo cooperados também pelo determinismo, e outras correntes, tá bom, do pensamento, mas todas elas em apostasia, contrárias à palavra de Deus, e com o objetivo realmente de fazer aquilo que o niilismo, propunha, que Nietzsche havia proposto. Chegamos à idade da maioridade do homem, não precisamos de Deus, matamos Deus, não precisa-se de fé, e só falta a gente completar o serviço, que é sepultar Deus, tá bom? E de lá para cá é ladeira abaixo, tá bom? Na sociedade, porque destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Então, uma coisa que é bastante a gente observar é que só havia até esse tempo aí do século XIX a posição do criacionismo na sua forma mais clássica. Ainda dentro do século XIX, Charles Hodge, um dos maiores gigantes da teologia do século XIX, um professor dos mais renomados da antiga Princeton, um herói da fé da velha escola de teologia, de onde a gente bebe bastante, na sua teologia sistemática, muito embora os teólogos daquela época, inclusive o próprio Hodge, era acusado de racionalismo e tal, a sua teologia sistemática sofre crítica porque não está lá a eclesiologia, está lá, mas não explicitamente. E também Hodge fez um trabalho que era de se esperar de um teólogo sistemático, que é praticamente o filósofo cristão, né? E Hodge tem um trabalho sobre criacionismo e uma crítica bem elaborada, bem construída na introdução lá da sua teologia sistemática contra o evolucionismo, tá bom? Que é uma religião, uma visão de... Por que religião, pastor? Não é teoria científica, o evolucionismo? Não, meus irmãos. É mais fácil crer no criacionismo do que no evolucionismo, porque o evolucionismo é uma fé cega, não tem provas da evolução. Não existe provas científicas da evolução, gente. Se a evolução aconteceu há milhares de anos, quem foi o cientista que estava lá para colher os dados, para fazer o trabalho todo científico que tem que ser feito metodologicamente? Qual é o método do evolucionismo? Não tem método, não adianta forçar a barra. Nós temos, o criacionista tem método. O método do criacionista, já que o fenômeno a ser observado cientificamente para o criacionismo é a revelação de Deus, o método é a hermenêutica. Então, se for para falar de ciência, teologia como ciência, a gente também fala um pouquinho, a gente não sabe muito não, mas a gente também fala qual é o problema. A evolução não, a evolução é uma religião, e é uma religião cega. É como o marxismo, que a gente ainda vai falar, vai ter uma playlist aqui sobre
o marxismo. Tá, daqui uns dias a gente posta um vídeo aqui, por que não adotamos ideologias? Ideologia é o produto, né? Ideologia é uma doença do socialismo, do marxismo, que infelizmente adoeceu quase toda a população do nosso país, inclusive os que se dizem de direita, estão defendendo ideologias sem saber que estão fazendo isso e sem saber o que é uma ideologia. Tá bom? Então a gente tem que ter, basta ser cristão e bíblico, tá, meus irmãos? Aí a gente vai estar prevenido devidamente das coisas tão perniciosas a nós. Mas o fato é que há um texto, por exemplo, aqui em Hebreus, capítulo 11, que é muito conhecido por causa da Galeria da Fé. Os versos 1, 2 e 3 de Hebreus 11 começa assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ou a fé é a certeza de coisas que se esperam. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos, ou ela é a convicção de fatos que não se veem. Pela fé, verso 2, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação, ou pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Verso 3, pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Veja aqui a construção dessa afirmação. Ah, mas pela fé é coisa cega, eu quero prova científica e tal. Meus irmãos, para quem estuda um pouquinho sobre teoria de conhecimento, sabe que fé é prova, tá bom? Isso está dentro do que nós, calvinistas, concebemos como pressuposicionalismo também. Vejam a playlist Visão de Mundo. Toma aquele cursinho lá, assiste algumas vezes, é bem pequenininho, é rápido, tá bom? Que ajuda bastante. Pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Pela fé entendemos. A fé dá entendimento. Santo Anselmo estava certo, tá bom? Em dizer que devemos crer para conhecer. É isso que o cientista faz. O cientista não conhece do nada para depois acreditar no que está vendo, não, gente. Ele crê e busca conhecer o que ele acredita. Funciona assim para todo mundo. Os que admitem e os que não admitem que é assim, funciona assim. Tá bom? Pela fé entendemos que, veja, a fé dá o entendimento necessário para que compreendamos que todo o universo foi formado, e atenção aqui, pela palavra de Deus. Se a primeira posição é o criacionismo, parte daqui também, depois do século XIX, aí veio uma corrente totalmente oposta, o evolucionismo, tá bom? Para tentar calar o criacionismo. Aí nesse choque de embates, depois da década de 40, com o movimento evangelical, até chegar onde estamos, hoje nós temos uma maioria de pessoas, romanistas ou evangélicos e pentecostais, que na sua maioria acredita, não vou dizer maioria, mas boa parte deles acredita no evolucionismo teológico, os mais jovens. Os mais antigos estão se abrindo para crer no criacionismo evolucionista. É muito doido isso, é tentar juntar água e óleo aí, tá? Qual é o pressuposto dessa terceira via, já que está na moda falar de terceira via? Qual é a ideia aí? Não, pastor, veja só, Deus criou tudo, ok, mas a evolução explica como Deus criou, gente. Então você não entendeu a proposta da evolução e também você não entendeu a criação, tá bom? Ou é uma coisa ou é outra. Uma coisa para ser verdade, a outra tem que ser falsa, tá bom? É uma questão de lógica por causa dos princípios, não há sínteses, tá certo? A Bíblia, de Gênesis capítulo 1 até Apocalipse capítulo 22, ela sustenta uma antítese. Se a tese sustentada por nós da palavra de Deus é o criacionismo, meus irmãos, a antítese é o evolucionismo. O criacionismo é
a tese que a Bíblia, a revelação especial de Deus, nos dá como explicação da criação. O evolucionismo, meus irmãos, faz parte, é a ideia, é a hipótese gerada pelo reino parasita de Satanás, pelo império parasita do diabo no mundo, para se antepor à luz do Evangelho, à luz da verdade. Tá bom? Pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus, não foi por evolução não, gente. Foi pela palavra de Deus. Ou você crê nisso ou abandone, deixe. Tenha coragem e deixe. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. O Logos eterno, Cristo, haja luz, o Fiat Lux de toda a criação, cabeça da criação, aquele por meio de quem tudo foi feito. Sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é a palavra, o verbo eterno, que se fez gente, se fez carne. Ele é antes de tudo. Mas tem um texto também de Romanos, capítulo 4, meus irmãos, verso 16. É por isso que a promessa vem pela fé, para que ela seja segundo a graça e assim alcance toda a descendência de Abraão. Está falando de Abraão como pai da fé de todos os que creem. Não somente os que vivem sob a lei, os judeus, mas todos que têm fé, como a que teve Abraão. E isso lhe foi imputado por justiça. Vocês lembram disso? Noé, Abraão. Pois ele, Abraão, é o pai de todos os que creem. Judeus e gregos, mas que creem. Ele é o pai na fé, segundo a promessa de Isaac. Está também lá em Gálatas. Conforme aparece nas Escrituras. Eu o fiz, Deus dizendo sobre Abraão, eu o fiz pai de muitas nações. Pacto da promessa, né? Gênesis 12, 15, 17. Isso aconteceu porque Abraão creu no que Deus... Porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida, e não só, e cria coisas novas do nada. Do nada. Está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. O verbo criar, quando aplicado a Deus, não é na Bíblia mesmo o verbo criar aplicado ao homem. O verbo bará do hebraico é criar do nada, e só Deus o pode fazer. Tá certo? De modo, meus queridos irmãos e amigos, a obra da criação é aquela pela qual Deus faz todas as coisas do nada, no espaço de 6 dias, e tudo muito bem. E tudo muito bem. Não é que o tempo era contado nos dias antes da criação ser concluída, como se Deus estivesse dentro do tempo. Deus está além do tempo. O tempo não existia. O tempo e o espaço são as grandes linhas da criação. E aí, a pergunta, como Deus criou o homem? Como isso aqui vai render um pouquinho mais de material para a gente estudar e calibrarmos nossa fé bíblica em Deus, a gente deixa para amanhã, tá bom? A partir de amanhã, pergunta 10. Mas a obra da criação, ela foi feita por Deus a partir da ordem, do verbo, da sua palavra. E isso foi do nada. Deus criou do nada. Deus disse haja e passou a existir. Não tem material pré-existente, não tem átomo, não tem poeira cósmica, não tinha nada, não havia nada. Deus é que é anterior a tudo. E ele, pelo poder de sua palavra, o Logos eterno que se encarnou, Cristo, a luz dos homens, como diz João, interpretando Gênesis 1:3, Deus então trouxe à existência aquilo que não havia, do nada, em 6 dias, pelo conselho determinado de sua própria vontade, que é boa, santa, perfeita. E assim
tudo veio a existir, tudo muito bem, e tudo muito bem. A Ele seja toda a glória, e que isso esteja bastante claro na mente, por estar bem enraizado no coração. E se não estava até agora, trate de cultivar isso, para que as raízes dessa verdadeira fé bíblica, ela tome conta do seu coração e da sua família. Vamos orar? Senhor, te damos graças, te bendizemos por tua bondade. Nos ajuda, nos capacita a pregarmos a tua palavra, o Evangelho, e a estarmos atentos ao tempo presente, ó Deus, para que possamos estar prontos para responder todo aquele que pede qual a razão da nossa esperança. É Cristo, somente Cristo. Ele nos satisfaz, Cristo é suficiente para nós. É Cristo e nada mais a nossa filosofia. Nós te rendemos graças, ó Deus, porque é em Cristo que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. E nós estamos em Cristo. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor aumente a nossa fé, porque inteligência, sim, a fé bendita na pessoa de Cristo como Senhor e Salvador da vida, de nada serve, é lixo, é refúgio, presta para nada. Então te pedimos, Senhor, a tua misericórdia sobre nós e sobre todos os teus eleitos que ainda estão aprisionados nos sistemas, nas armadilhas que o homem sem Deus, orientados por Satanás, construíram ao longo da história, justamente para tornar cativa a mente das pessoas. Nós pedimos que haja nesse meio do dia, haja transformações de vida. Suplicamos por conversões nessa hora. Suplicamos que o Deus que traz a vida aos mortos ressuscite mortos nesse momento, para que teu nome seja glorificado através de pessoas que reconheçam seu Senhor na palavra pregada. Por tudo rendemos graças ao teu nome e te bendizemos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. 5 da tarde tem a penúltima aula do Credo, tá bom? Que é a última sentença, a sentença 12, tá bom? Que cremos na vida eterna. E aí a gente discute lá um pouquinho, por 8 minutos na aula, mas depois de amanhã a gente vai ter a última aula, o Amém, tá certo? O Amém. Vamos voltar a ter respeito por essa palavra, mais do que uma palavra, é um conceito. O Amém é uma pessoa. Vamos nos despedindo aqui agora, e aí a gente se encontra em live amanhã de manhã cedo, 5 da manhã, se Deus permitir.